Começamos com um exercício aparentemente simples. Fechar os olhos e imaginar a pessoa que personificamos nesta palavra, CEO, Chief Executive Officer. Quantos de vocês nesta sala é que imaginaram uma mulher como eu? Na maioria das salas, o número de pessoas que imaginaria uma mulher seria uma minoria. Revemos estudos, surveys, fazem-se perguntas ao ChatGPT, ao Gemini, e em todos os fóruns, o CEO é um homem. E isto acontece, e é natural que aconteça, porque, na verdade, a amostra que nós temos de CEOs, de quem são as pessoas em lugares de liderança em Portugal, e apesar de 42% da força de trabalho de Portugal serem mulheres, apenas 26,9% são mulheres em cargos de liderança, apenas 16,2% das mulheres têm assento numa sala de um conselho de administração e apenas 13,9% na direção-geral de uma empresa. O que significa que 80%, cerca de 80% dos cargos de direção-geral no nosso país são ocupados por homens. E se para vocês é difícil imaginar uma mulher numa posição de liderança, imaginem para mim. E é por isso que é tão importante ver. Ver é acreditar, significa exatamente isso. Se nós não tivermos na nossa comunidade, na nossa escola, na nossa empresa, na nossa organização, mulheres em liderança, é difícil acreditar que é possível. E esse é o poder dos role models femininos. Se 80% dos homens ocupam cargos de liderança, é difícil para uma mulher imaginar-se num cargo de liderança. E esse é o poder da representatividade. A representatividade ajuda-nos a quebrar esses bias inconscientes, os nossos estereótipos, que se moldam ao desenvolvermos a nossa identidade. E foi isso que eu percebi quando comecei a minha carreira. Os meus primeiros 3 managers eram homens. Todos os CEOs das empresas nas quais trabalhei e em que trabalho são e eram homens. O dean da minha universidade era e é um homem. O primeiro-ministro deste país era e será um homem. E, portanto, comecei a questionar-me, eu, mulher de 25 anos, parecia ter à partida as minhas probabilidades reduzidas. E comecei a tentar perceber o porquê. E como em todos os problemas, a resposta é a solução e a solução está no problema. Parecia existir uma fronteira invisível que impedia às mulheres de chegarem a estes cargos de liderança. E eu, uma mulher ambiciosa, perguntava-me se as minhas probabilidades estariam pré-determinadas. Comecei então a tentar perceber o que é que aconteceria. Será que as mulheres chegavam a estes cargos de liderança com menos ambição? Será que, na verdade, o que acontecia era que, à partida, quando éramos mães, reduziam as nossas probabilidades de chegarmos a cargos de liderança? Será que isso acontecia porque existiriam estereótipos nas empresas que não nos permitiam fazê-lo? E decidi começar pela minha paixão, a educação, porque acredito que todos os problemas começam e resolvem-se aqui, na educação, sociais e psicoafetivos. Nos últimos anos, em Portugal, fizemos um trajeto, diria, notável, e a educação no ensino superior expandiu significativamente. É muito mais provável hoje uma mulher de ter um diploma, seguir uma carreira catedrática do que um homem. Tem muito mais propensão em todos os países da OCDE. Aliás, em Portugal, 49% das mulheres entre os 25 e os 34 anos versus 35% dos homens detêm um grau superior. O que significa que as mulheres são tão, ou na verdade, mais qualificadas. Mas quando chegamos às empresas, nas posições de entrada e de liderança, o que percebemos é que, apesar deste trabalho e deste trajeto demorar alguns anos a refletir-se na sociedade e nas empresas, isto não acontecia. E, portanto, decidi passar para o meu segundo ponto, a ambição. Um tema delicado e apontado como muitos da razão das mulheres terem menos exposição mediática, menos ambição, menos oportunidades de chegar a cargos de liderança, menos promoções e salários mais baixos. E a McKinsey e a BCG, McKinsey publica todos os anos um estudo chamado Women Matter, e a BCG fez um estudo, The Spelling the Myth of Gender Ambition Gap, que colocam isto preto no branco. O primeiro ponto, não só as mulheres chegam com a mesma ambição, como muitas vezes mais ambição do que os homens no início da sua carreira.
O que acontece é que após os primeiros 3 anos de experiência profissional, as mulheres são penalizadas por ter esta ambição, mal vistas de um ponto de vista das suas equipas e das suas chefias e lideranças, e a sua ambição decresce após os primeiros 3 a 10 anos de experiência profissional. A ambição, que é tida como esse desejo ou essa vontade de atingir um objetivo, seja ele sermos os melhores alunos, seja ele sermos CEO de uma empresa, ou mesmo, quem sabe, perder peso, implica medo. E o medo é uma barreira e uma fronteira que tem que ser quebrada. Medo de não sermos gostados, medo de sermos rejeitados, medo de falhar. E por isso, qualquer mulher como eu, ou qualquer jovem sentada nesta sala, que inicia a sua carreira, vai ouvir falar disto que é o Ambition Gap, que na verdade é um problema que mascara outro, o Leadership Ambition Gap, porque de facto as mulheres têm a mesma ambição. E portanto o tema de que as mulheres têm menos ambição na carreira é falso. A história é que muda a partir do momento em que começamos a desenvolver a nossa carreira e a partir do momento da maternidade. Era uma vez uma jovem, com 21 anos, que iniciou a sua carreira com igual ambição ou até mais do que os seus pares, que era tão ou mais qualificada do que os seus pares e que tinha tanto ou mais fit do que os seus pares para se tornar uma líder, mas que a partir dos 3 anos perdeu essa motivação. Esta é a história que parece escrita a priori, mas as boas notícias são: nós, autoras, estamos só a começar. Falta-nos então rever os segundos 2 pontos, a maternidade e a sociedade. A maternidade e os números partilhados mais recentemente são, na verdade, inacreditáveis. Aliás, o ano passado, em 2023, Claudia Goldin, economista, ganhou o Prémio Nobel da Economia a fazer o estudo de porque é que as mulheres em todo o mundo, na verdade, recebem muito menos do que os homens. Irónico, uma vez que o Prémio Nobel existe desde 1901 e desde então 905 homens receberam o Prémio Nobel, versus 65 mulheres. Mas voltemos às conclusões do estudo. A primeira: as mulheres trabalham, em média, por ano, mais 3 meses em full-time, o que significa 9 horas de trabalho por semana versus um homem. O segundo: as mulheres sofrem do chamado Motherhood Penalty, que basicamente significa que a partir do momento em que temos o primeiro filho, como conseguimos ver, existe uma queda brusca nos rendimentos que as mulheres recebem. E a verdade é que isto não acontece, e esta é a parte mais assustadora, entre um homem e uma mulher, mas também entre 2 mulheres, uma mulher com e uma mulher sem filhos. E a verdade é que alguns países, como a Islândia e o Ruanda, com medidas como igual tempo na licença de maternidade e paternidade nestes países, parecem resolver minimamente este problema. Mas a sociedade ainda tem o que nós chamamos os unconscious bias, vieses inconscientes. O que são unconscious bias? Os unconscious bias existem desde os primórdios para nos defender do mundo e da nossa envolvência enquanto seres humanos. São, no fundo, assessments, julgamentos rápidos que nós fazemos em relação ao nosso redor para tomar decisões também elas de forma rápida. O que acontece é que numa sociedade desenvolvida como a nossa, nós tomamos estas decisões com base em vieses, muitas vezes preconceitos ou estereótipos da nossa sociedade. E o que acontece é que em muitas áreas, como a beleza, os unconscious bias foram evoluindo, mas no gender, na igualdade de género, os unconscious bias continuam a existir de forma muito premente. Conseguimos vê-lo através do pay gap, as mulheres continuam a receber, em média, menos do que os homens e a serem percepcionadas como menos capazes, com menos qualificações. Isto acontece desde 1950, em que as mulheres se juntaram mais à força de trabalho e, por terem menos qualificações, eram percepcionadas como menos capazes. Um exemplo claro: se formos escolher uma pessoa para um lugar de liderança e tivermos um homem vestido de fato e uma mulher bonita com um vestido, o homem vai ser percepcionado, devido aos nossos unconscious bias, como mais capaz, porque estas são as referências que nós temos externas. E isto foi o que me aconteceu ao perceber que à minha volta não tinha role models, mulheres em quem pudesse inspirar e que eram líderes. E que, na verdade, estes 15% de mulheres que eu via e que estavam em posições de liderança pareciam exaustas ou a ter de fazer uma escolha entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Cheguei a ter algumas mentoras a dizer-me que faziam parte de executive boards porque
dadas cotas, o board a que passaram a pertencer precisava de mais mulheres e não tinha mulheres suficientes. E, portanto, a sua carreira era fruto da sorte ou das cotas. Mas voltemos à Islândia. Em 1987, a Islândia elege a sua primeira ministra mulher. E nos anos seguintes, o número de mulheres no Parlamento triplicou. Porquê? Porque ver é acreditar. E foi por isso que decidi adicionar à minha história mentoras, mulheres, líderes. Começando com a primeira que tinha em casa, a minha mãe, presidente do Conselho Geral de uma escola e uma professora apaixonada pelo que fazia. A minha líder do meu site da Google em Dublin, que grávida revolucionou um escritório com mais de 1000 pessoas. A minha primeira manager, que decidiu escolher os filhos e despedir-se do seu trabalho para voltar ao seu país de origem. E percebi que estas mulheres me inspiravam a quebrar o meu próprio preconceito em relação ao que eu, enquanto mulher, podia atingir. Mas pensava, como é que posso causar uma mudança sistémica e ajudar outras mulheres a acreditarem que é possível quando existe este gap a partir dos primeiros 3 anos de carreira? E como dizia Eleanor Roosevelt, às vezes, para mudarmos é preciso gestos na nossa comunidade que não são visíveis no mapa. E foi por isso que comecei a tentar perceber como é que o poderia fazer através do poder da mentoria. É assim que nasce a C-Level Mentorship Academy, uma organização sem fins lucrativos, cujo principal objetivo é juntar estas mulheres, com 3 a 10 anos de experiência profissional, a líderes, a mulheres e homens, em posições de liderança que possam, no fundo, dar-lhes mentoria durante 1 ano e ajudá-las neste caminho até à liderança. A primeira academia em Portugal, preparada para treinar as futuras líderes do país, com o objetivo de fechar este gap e fazer com que mais mulheres possam ocupar lugares de liderança em Portugal e que as lideranças do nosso país possam ser mais diversas. Cada mentee tem, então, acesso à mentoria por parte destes C-Level, direito a workshops, atividades de networking, é matched com um par para que possa também estabelecer uma rede de networking forte, considerada por muitas mulheres um dos principais fatores para se sentirem empoderadas para fazer este caminho e progressão profissional, pedir mais promoções, pedir aumentos de salário, ter mais exposição pública. E ao longo deste tempo na academia, e principalmente para as empresas que nos diziam que não tinham um pipeline suficiente de mulheres para colocar nas posições de liderança, encontram aqui 2 grandes fatores. O primeiro, um pipeline de mulheres com ambição de chegar a cargos de liderança e qualificadas para tal. E, do outro lado, mentores homens, porque na verdade se 80% dos cargos de liderança são ocupados por homens, a mudança sistémica começa aqui. Ou seja, são também estes os próximos a recrutar, a próxima CEO, a próxima mulher no Executive Board. E, portanto, é por isso que a Academia tem como mentores não só mulheres para criar mais role models femininos, mas também homens. Ao longo do meu trabalho nos últimos anos, como mulher na tecnologia e educação, tenho pensado muito como é que posso ser a primeira, mas não a última. Muitas vezes ouvia "You're the first", és a primeira a conseguir X, Y, a primeira no Executive Board, e pensava como é que posso eu abrir mais portas. E nos últimos tempos percebi que estava errada, que não é sobre abrir mais portas, mas deixar a porta aberta para que não tenhamos que estar constantemente a abrir essa porta. A C-Level Mentorship Academy é uma porta aberta para que mais mulheres possam, como eu, nos últimos 5 países em que vivi, nas várias empresas por onde passei, quebrar este estigma e avançar, quebrar esta fronteira que as impede de chegar aos lugares onde quiserem. A C-Level é uma porta aberta para que, se daqui a 10 anos, quem sabe menos, se voltar a fazer a pergunta: quantos de vocês pensam numa mulher? Quantos de vocês pensam numa mulher jovem, como eu? Quando falamos da palavra CEO, tínhamos uma sala cheia de mãos levantadas, porque nem todas as mulheres têm de querer chegar a uma posição de liderança. Nem todas nós temos de querer ser CEOs, mas todas as mulheres devem ter a oportunidade de escolherem ser o que quiserem.